Olá, boa tarde. A Jerónimo Martins foi a vencedora da sondagem desta semana. Vamos por isso fazer-lhe aqui uma breve análise, tanto no gráfico horário como no gráfico diário, para termos uma contextualização diferente nos diferentes time frames. Começando pelo gráfico diário, por uma rápida análise ao mesmo, podemos ver que nós tínhamos feito aqui uma análise em novembro do ano passado, sensivelmente, onde eu tinha deixado a indicação que poderíamos estar aqui perante um potencial cenário de inversão caso a Jerónimo Martins conseguisse ativar este padrão de inversão em alta. A verdade é que acabei por ter mesmo bastantes dúvidas dessa possibilidade. Em primeiro lugar, porque falhou uma ativação, a ativação logo numa primeira fase, e depois porque teve um pullback muito mais significativo do que aquilo que é normal e do que aquilo que seria expectável. Normalmente este pullback é bastante ligeiro e neste caso poderia ser expectável que baixasse até aos 8.10, acabou por ter uma retração até aos 7.51, o que era de todo algo pouco expectável, pelo menos. Acabou por fazer a sua ativação com um volume muito alto e significativo, de forma clara, de forma bastante coerente também com o seu passado em termos de negociação, e acabou por fazer um padrão de inversão entre janeiro e fevereiro, um padrão de continuação, perdão, entre janeiro e fevereiro deste ano, e depois de quebrar esse padrão em alta, teve um impulso significativo para o momentum atual. Durante a última análise, eu tinha deixado aqui a possibilidade de estarmos perante um potencial cenário de inversão. Poderia ter acontecido caso tivesse sido quebrado em baixa os 11,43. Felizmente, nessa altura, esse cenário não se colocou, acabou por ser apenas um cenário bastante teórico. Mas nesta fase volta a ser um cenário que volta a estar em pé e volta a estar em pé da atualidade, porque poderemos uma vez mais ter uma ativação de um padrão de inversão, neste caso não com uma linha de suporte horizontal, mas com uma linha de suporte diagonal em forma de head and shoulders. Poderemos estar aqui perante um topo arredondado nesta fase, ou poderemos estar perante um head and shoulders, podemos estar perante um cup and handle. Para já as possibilidades são diversas, é também um cenário ainda muito teórico, à semelhança daquilo que aconteceu na análise anterior. Ainda assim é de realçar e de dar relevo a este cenário. Se eventualmente tivermos uma potencial ativação, podemos ter uma inversão de tendência no gráfico diário para a Jerónimo Martins. É então importantíssimo que estejamos atentos a duas grandes marcas. Uma delas, aqui o suporte a vermelho, já anteriormente referenciada, nos 11,43, que se estende até aos 11,61, e depois esta pequena referência que ainda não deve ser considerada um novo mínimo relativo, mas que é pelo menos um alerta, um ponto de alerta nos 11,90. Se os 11,90 ficarem condicionados, poderemos ter aqui um problema em mãos com a Jerónimo Martins. Repare-se também que esta retração aconteceu no contacto com esta zona de resistência anterior, uma zona de resistência já com alguma idade, já com alguma antiguidade, mas que ainda assim, como se pode ver no gráfico, acabou por servir. O título está de certa forma sobrevendido nesta fase, por isso é possível que exista uma reação ascendente, mas também não será de todo seguro estarmos a contar com esse potencial de reação, porque a termos o padrão de inversão ativado, é expectável que haja uma continuação do movimento descendente na Jerónimo Martins. Ainda assim, é importante que recordemos que muitas vezes a Jerónimo Martins, pelo menos eventualmente, poderemos inclusive ver o histórico, mas desde esta fase de 2009, quando ela começou a subir e depois não inverteu durante o bear market do PSI 20, ela acabou por servir de refúgio de negociação para diversos investidores e tem ainda agora essa conotação. Muitas pessoas continuam a considerá-la como um refúgio de negociação. Por isso, se o PSI 20 viver tempos mais atribulados, é possível que haja alguma movimentação de capital interna para este título em particular. Isso para dizer que mesmo que o PSI 20 vá para um bear market ou que assim continue nele, é possível que a Jerónimo Martins negocie em contraciclo à semelhança daquilo que aconteceu entre 2009 e 2013. Em modo contrário, também em forma de alerta, é importante considerarmos que o contrário pode não se aplicar. Poderemos ter perfeitamente a Jerónimo Martins a não servir de contrabalanço ao PSI 20 e a ir arrastada com o mesmo. Se olharmos aqui para um gráfico de um time frame inferior, consegue-se ver melhor, nomeadamente aqui no gráfico de 4 horas, consegue-se ver melhor aqui este padrão top. Não é um padrão top para já inquestionável, é ainda algo muito teórico, sem uma linha
prática pela qual se possa agarrar. De qualquer forma, é importante que se tenha a noção que a possibilidade de ele quebrar em baixa existe e de ele ser ativado. O que eu acredito que vai acontecer, pelo menos é uma aproximação aqui aos 12, sensivelmente, e depois podemos perfeitamente ter aqui uma pequena reação em alta em forma de retração. Se houver uma quebra imediata, sobretudo desta primeira zona de referência, é necessário ter muita atenção e, para quem tem posições longas, eventualmente fazer uma pequena escalada descendente da posição, ou seja, fazer uma venda parcial da posição para diminuir a exposição. Pelo contrário, ou se pelo contrário tivermos a quebra em alta deste ponto em concreto, dos 12,45, que nesta fase são o máximo relativo pelo gráfico horário, pelo gráfico diário, como vimos, ainda não são máximo relativo, pelo gráfico horário são um bom sinalizador de tendência de curto prazo. Se isto vier a acontecer, se a sua quebra vier a acontecer em alta, então poderemos estar um pouco mais descansados, porque pelo menos esta primeira teoria, esta primeira fase teórica fica inviabilizada. Nada nos pode também livrar de um cenário eventual como aquele que tivemos aqui, de termos uma retração seguida de uma nova extensão, de um novo ciclo ascendente, uma nova retração e depois sim, numa segunda fase, termos a quebra descendente. Tudo isto são cenários possíveis, não deixam de ser cenários, volto a repetir, nesta fase, são cenários ainda teóricos, mas que devem deixar-nos alertas, sobretudo para as pessoas que têm posições longas. Para quem não tem posições longas nesta fase, acredito que não seja talvez a melhor fase para entrar. Apesar da retração, não há sinais claros de uma continuação de tendência. Apesar da aproximação à zona de suporte, eu preferiria fazer uma entrada na força do que na retração, na fraqueza. Ou seja, eventualmente para fazer um reforço de posição de curto e médio prazo, esperar pelo menos pela quebra em alta deste ponto de referência dos 12,45 antes de entrar e entrar então só nesse caso em concreto. É tudo então em relação a Jerónimo Martins. Esperemos que o seu ciclo ascendente continue. Durante esta semana espero ainda conseguir fazer uma análise, pelo menos a mais um título da sondagem semanal. Vamos ver se consigo. Não fica prometido, mas vou tentar. Prometo que pelo menos vou tentar. Obrigado então pela atenção e um resto de bom dia e de boa semana.